Hoje a gente trouxe três convidadas de gestão de frota, Fabiana, Mariana, sejam bem-vindas, tá? Então hoje a gente está aqui para um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo. Quero que vocês contem a experiência de vocês e a gente vai falando um pouquinho de gestão de frota na prática, né? Então, assim, para começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Para quem estiver assistindo, conheça um pouco de vocês e depois a gente fala um pouquinho de gestão de frota. Top. Quem começa? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Fábio. Realmente é um prazer a gente poder se reunir com outros profissionais para falar um pouquinho de gestão de frotas, né? É um tema que veio ganhando bastante corpo aí nos últimos anos, né, dentro das organizações. Eu sou a Fabiana Cortez, hoje faço gestão de frotas leves dentro de uma empresa no ramo do agro. E o que eu conheço, né, foi realmente um processo de parceria, não foi nada acadêmico, mas foi assim, conversando, fazendo network com algumas empresas, troca com alguns parceiros também, e aí a gente vai elaborando aí o processo de frota, né, que é o que a gente espera poder contribuir. Perfeito. Oi, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Fabiana Dias, trabalho no ramo farmacêutico há alguns anos. Não vou falar para vocês não saberem a minha idade, mas eu trabalho na gestão de frotas leve. Hoje, atualmente, trabalho com uma frota bem grande e eu vim aqui trazer um pouquinho da minha experiência para compartilhar com todos vocês. Legal. Pode falar. Eu sou Mariana Varajão, eu trabalho com transporte rodoviário de cargas. Então, eu venho da frota pesada, né, dos caminhões. E já tenho uns 15, 16 anos que eu trabalho na transportadora, mas como uma empresa familiar, eu só não carrego o caminhão. De resto, a gente já passou por todos os setores, mas a parte da gestão de frota está mesmo aos meus cuidados já há algum tempo. Não, perfeito. E aí, só por curiosidade, qual que é o tamanho da frota de vocês para quem estiver assistindo saber um pouquinho assim das diferenças, enfim, características de cada frota de vocês? Bom, eu tenho 33 caminhões e 17 carretas. Hoje a gente cuida de 306 carros, frota leve, carros com atuação diária, né, em campo, em todo o Brasil. A frota que eu trabalho são 3.200 veículos leves, né, nível Brasil, e todos ferramentas de trabalho, né? Eu não trabalho com benefícios, então é mais voltado para força de vendas. Haja braço para tratar 3 mil veículos, eu já estou sofrendo com meus 33. Na verdade eu trouxe a Fabiana justamente porque você fala que são muitos carros, que é muito trabalho. Eu falei, não, eu vou trazer alguém que te dá uma proporção de tamanho que você aumenta a perspectiva, né? Você vai ficar muito mais tranquilo a partir de hoje. Hoje você vai falar, opa, tranquilo. Se você quiser visitar, você pode visitar. Agora você tem, você pode trazer e fazer a network, né? Sim, tem os caminhos aí. Mas legal, gente. E aí é bacana ter esse contexto, um pouco de tamanho de frota, característica de segmento, porque acho que vai um pouco da linha que a gente acredita, né? Que gestão de frota não é receita de bolo. Cada lugar tem sua característica, cada segmento tem sua característica, e eu acho que isso, como gestor de frota, a gente precisa estar se aprimorando sempre, né? Então, acho que esse é um primeiro tema, acho que eu já vou puxar isso, acho que é interessante, de quais são os desafios na gestão de frota, né? O que vocês entendem que hoje é um desafio, ou que foi no passado e a gente ainda não conseguiu ainda trazer as soluções, ou não é tão fácil assim também, né? Mas eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, cada um na sua característica, enfim, fiquem à vontade para falar quais são os principais desafios na gestão de frota atualmente. Bom, para mim, a gente tem acompanhado um pouco na verdade, trazer o equilíbrio entre a performance, né, o custo e também a parte de segurança. Então, são 3 pilares que a gente tem que ficar no dia a dia tentando equilibrar. Então, qual é o tipo de carro ideal, né, dentro não só do ramo de atuação, mas também equilibrando esses 3 pilares aí, que traz, né, maior rentabilidade para a companhia, mas também segurança para o usuário, que também reverte isso para a organização,
e, ao mesmo tempo, a performance, né? Porque o carro, ele é uma ferramenta de trabalho que vai de encontro para a entrega e a performance daquele colaborador, né? É o tempo de chegada, as condições de chegada, né? Não é só o chegar, é o como ele chega também. Então, para mim, hoje, esse é um dos maiores desafios. Quando você pensa num estudo, né, de viabilidade, é equilibrar essas três frentes. É isso mesmo. Acho que é bem parecido, né, o que ela falou, né, por exemplo, no meu caso, são 3.200 veículos. A gente sempre pensa na produtividade do colaborador. Então, a gente tem que trabalhar todos esses pilares e lembrar sempre que ele não pode parar, que você tem que ter essa atenção, tem que ter, falar sobre segurança. Não só isso, a gente tem que entender também a parte interna. É aquela questão de custos, saber mapear, ter um olhar que hoje, assim, frota para muitas pessoas só visa custo, a manutenção que tá cara, não sei, e não é, gente, é o cuidado, né? Você tem que pensar no colaborador, você tem que pensar, obviamente, no custo, mas você tem que chegar no objetivo comum da empresa. O que ela quer é que, aí a gente sempre também faz uma campanha de segurança, um trabalho de segurança, e fomenta muito, né? Que o importante é ele fazer o trabalho dele, se você tem reunião, sai um pouquinho mais cedo de casa, para você evitar multas, então, assim, é um trabalho bem delicado, né? Que a gente tem que ter um cuidado muito grande em todos os aspectos. Porque senão você fica muito com aquele olhar. Ah, eles só estão olhando para custo. Ah, não, não sei o quê. Mas a gente tem que ter uma visão mais ampla, pensando sempre na ponta, que ele não pode atrapalhar a produtividade dele. Então, hoje eu tenho, além das questões sistêmicas, né, para efeitos de relatório, de apresentações que a gente tem que passar para a diretoria, porque o que hoje visa quer ver o custo, né, macro. A gente também tem esse outro lado, que é cuidar do colaborador, até ele chegar na sua casa com segurança. Legal. A Você, questão Maria? da produtividade, para a gente que é do ramo de transporte, é essencial, né? E aí, a gestão de frota vem justamente trazer esse equilíbrio, porque se eu não paro para fazer a manutenção preventiva certinho, isso vai ter um custo muito pior se o meu caminhão parar no meio de uma entrega, por exemplo, Sim. né? Então, assim, a gestão vem fazer o transportador voltar a fazer o básico, a seguir certinho o planejamento, e isso demonstra o resultado operacional de como melhora se a gente se atenta a essas informações, que são os números que a gestão vai trazer, né? De forma prévia, né, Mari? Eu acho que é interessante o que a Mariana falou, que muda um pouquinho de contexto. Ela está falando como o custo de frota atrelado ao resultado do negócio, né? A transportadora, ela tem uma margem, acredito eu, pelo que eu conheço, uma margem muito apertada, competitividade, tudo certinho. Ou seja, para você ter uma empresa saudável, você precisa ter uma boa relação de despesas e receitas. E a frota dentro de uma transportadora, creio eu, né? Até porque quantos pneus tem num conjunto lá que quanto você gasta em um conjunto? Nossa, um pneu tá custando mais de R$ 2.000, às vezes. Aí você pega um conjunto, você já está falando de 25 mil, 26 mil só de ativo pneu naquele caminhão, né? Naquele conjunto. Então, isso está diretamente ao resultado do negócio, né? A gente fala que o caminhão parado, ele já tá perdendo dinheiro, né? Então, ele circulando vazio, então, aí a morte do transportador, né? Mas caminhão parado, tempo demais em manutenção, aí não precisa programar melhor mesmo para evitar essa despesa, né? Porque não é nem custo, é perda mesmo de receita. Eu acho que os problemas são semelhantes, mas com outro olhar, né? Porque você vê, a proporção do seu é bem maior O impacto. Então, eu acho que é tudo muito parecido, não tem, muda só o contexto, né? Porque os problemas são praticamente os mesmos. Sim. Como se trabalha com força de venda, você não pode deixar que ele pare e fique lá, e o pneu furou e deixa lá. Não, você tem que ter agilidade para poder... Ele tem que concluir a produtividade dele, porque hoje que as empresas veem e procuram é a produtividade, né? Sim. Acho que a gente está pegando um pouquinho no custo, né? E o custo impacta tanto uma empresa que está diretamente no negócio, mas uma corporação grande como a de vocês, né?
Eu acho que eu nem me apresentei também, mas venho do mercado também, de gestão de frota, tenho um pouco de experiência nisso, né? Já vivenciei algumas empresas, alguns modelos de frota, mas o custo também importa muito numa grande corporação, né? Isso Sim. tá hoje a gente está super atrelado a resultados, né? Então tudo se cobra resultado, tudo você quer ter o número ali. E eu acho que um outro desafio nosso além de mostrar o número, é como você consegue converter toda essa gestão, toda essa gama de processos em indicadores para você comprovar que aquilo que você está fazendo de fato está valendo a pena. O que vocês acham em relação, queria a opinião de vocês na questão de como que a gente organiza assim, os macro processos de frota para a gente conseguir chegar no final e saber assim, qual que... Será que a gente está dando lucro ou prejuízo, Mariana? Como que a gente chega? Eu nem sabia que dava para organizar. Existe isso mesmo? Você é de planilha ainda? Eu tento, mas eu evito agora, né? Que vai que a planilha corrompe, não tem uma segurança certinha, né? Mas a gente acaba sendo dependente um pouco de planilha, ainda mais numa realidade pequena, né? Quando a empresa começa a se estruturar e você começa a ter mais veículos para gerir, vai ficando, a conversa vai mudando de figura. Você tem 10 placas, um caderninho aqui a gente resolve. É mais fácil a gente calcular esses indicadores. Quanto mais placas você tem, a dificuldade vai aumentando, né? E aí fica difícil de contar só com planilhas, né? Exato. Eu acho que assim, as ferramentas que a gente usa é o que de fato viabiliza o trabalho de um gestor de frota no dia a dia, né? Seja para agilidade na resposta, né? De você trazer informações. Segurança da Exato, informação, para né? você ranquear seus problemas, né? Para você começar a identificar quais são os meus principais problemas e aonde eu preciso, né? Criar um plano de ação e atacar. E assim, até respondendo a sua pergunta inicial, né? Como tudo a gente como começa, né? Eu acho que o maior direcionador para você começar qualquer coisa, montar um indicador ou até mesmo buscar uma ferramenta, é realmente você reconhecer o problema, né? Enquanto você mascara o problema, você, né, ou você não aceita que tem, você vai conviver com o problema. Na hora que você entende, eu tenho um problema e eu preciso resolver, você vai buscar ferramentas, você vai buscar parceiros, você vai buscar indicadores, dashboard, enfim, tudo que você possa imaginar para poder resolver. E eu acho que assim, o problema ele é finito, né? Eu tenho um problema e acaba e pronto. Não, você vai ter novos problemas. O que você tem que garantir é não ter o mesmo problema de forma recorrente e buscar soluções em cima de outros problemas, outras urgências e necessidades que a companhia esteja apresentando. Seria um autodiagnóstico. É um Você autodiagnóstico. precisa primeiro entender aonde você está inserido, Sim. o mapeamento dos processos e depois você criar o plano de ação, como que você vai atuar, né? Acho que é um Perfeito. pouquinho disso, né? Sim. E hoje, assim, é muito importante, né, entrar numa gestão de frota, ter uma ferramenta eficaz, né, onde integre todos os dados para que a gente possa ter relatórios, informações, enfim, mais fidedignas, né, porque querendo ou não, no Excel a gente se perde um pouco. Eu já trabalhei muito com Excel e isso atrapalhou um pouco até, porque como numa hora você alimenta, a outra pessoa alimenta, enfim, sempre sai perdendo alguma informação. E ter uma plataforma integrada onde traga todos os resultados é muito importante. Nossa, a palavra-chave é integração. Porque eu já me senti trabalhando no escuro. De você controlar várias coisas, ou em planilha, ou mesmo em sistemas mais simples. Eu controlo o abastecimento aqui, a manutenção aqui, a evolução de quilometragem aqui. E uma não integra com a outra. E para você ter uma informação, você tem que sair torcendo muitas coisas para conseguir uma informação de qualidade. E aí você se sente tateando no escuro, né? Controlo muita coisa, ao passo que não se controla nada, né? Tem muita informação, mas não... eu acho que todo mundo chega um momento que se depara com isso. Tem essa sensação, né? Tem, Mari, porque... Não é só você. Não. Tem alguns momentos que você fala assim, nossa, mas o que está faltando, né? Eu tenho a informação, eu tenho o dado, mas parece que eles não se conversam. Recentemente, a gente passou por uma situação, né, parecida,
pensando nos dados dos nossos condutores, né? E aí você tem lá, tem dados de velocidade, eu tenho dados de multas, né? Eu tenho dados de sinistros. Mas e aí, o que você faz com todas essas informações? Como elas, né, se integram e como você mapeia ali qual é o perfil do seu condutor, qual é o perfil do seu motorista? E a gente ficou por meses ali, né, olhando para todas as informações e vem até esse sentimento de, nossa, como assim, né? Eu tenho bons dados, mas eu não tenho dados que entregam, né, que se integram ou que concluem um resultado. Então, aí é nesse momento que a gente foi atrás de especialistas para poder, olha, a gente precisa integrar. Os dados a gente já tem, a gente precisa fazer mais com eles, né? Sim. Então, Porque com esses dados você consegue visualizar quem são os mais ofensores, quem são os detratores, e aí trazer uma visibilidade maior para o processo, né? sim, Eu acho que a Mariana falou uma coisa que é super interessante também. A qualidade dos dados, né? Sim. Sim. Então, assim, às vezes a gente está achando que está controlando tudo, que está tudo ok, que está tudo bonito, mas não tá. A gente precisa ter um processo de validação, a gente precisa ter acompanhamento, a gente precisa se certificar. Eu, como te conheço há algum tempo, Mariana, vou confessar uma coisa que eu fiquei feliz agora. Ai, meu Deus. É verdade. Abra seu coração. Na hora que você fala que a gente precisa analisar os processos de forma integrada, é um sinal de amadurecimento na visão de gestão. sim. Porque às vezes a gente vai amadurecendo. Então, todo o processo tem um início. Então, o início é o mais difícil, é o mais complicado, porque não é só a integração, você precisa criar processo, política, Sim, tem uma sim. série de fatores que você precisa e atividades que você precisa fazer. Da cultura. Oi? A cultura. Cultura traz. também, né? Que tem cultura familiar, tem Sim. cultura organizacional que é mais difícil ainda. Então, eu acho que a partir do momento que você amadurece no nível de gestão, você vai entendendo novas necessidades, né? Então, eu acho que é importante o que você falou, porque eu fico feliz em te ver como gestora com esse nível, assim, eu já tenho que dar um passo a mais. E esse é um processo, igual a Fabiana falou, não é um processo finito, né? É infinito, porque você melhora o processo, você muda a política, você cria todas as atividades de frota, mas isso pode mudar, isso pode parar de acontecer. Às vezes tem rotatividade na equipe, muda-se o gente, muda-se a empresa, e às vezes a gente está num nível maduro e às vezes cai um passinho. Mas o que você tem que fazer? Monitorar todos esses processos para você falar, opa, o que aconteceu? O indicador meu acabou tendo aí uma queda. O que eu tenho que fazer? Eu acho que esse é um ponto interessante. Da maturidade na gestão, que eu acho que você falou, e a questão da qualidade da informação, que eu acho super importante. Muitas empresas, muitos gestores, às vezes, controlam muito, mas com baixa qualidade. Então, dá aquela falsa impressão de gestão. E aí, aproveitando um pouquinho disso, né, a gente está falando muito de desafios na gestão. O que vocês entendem que é o desafio do gestor? Assim, o que nós, como profissionais, precisamos estar atentos, sabendo que tem todo esse ecossistema que... Ansiedade, depressão, mentira, é ótimo. Não, aí vamos mudar o podcast, vamos chamar um psicólogo, entra... Brincadeira. Mas eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês olham para vocês como gestores e dentro de uma jornada, né, de uma carreira profissional, o que vocês entendem como profissional que às vezes pode te limitar a entregar ótimos resultados para as organizações de vocês? Eu acho que respondendo a sua pergunta, mas já pegando o gancho da tua fala anterior, eu acho que o gestor ele tem que estar disposto e aberto a reconhecer tudo isso, né? Que a gente está falando, eu tenho muitos dados, reconhecer, opa, não é o suficiente, né? Reconhecer também quando os objetivos e as prioridades mudaram. Então, a gente que lida dentro de uma organização privada, as prioridades mudam, né? Os objetivos da companhia mudam e você tem que estar junto ali para fazer a composição desse resultado dentro daquilo que é uma gestão de frotas. Mas também eu acho que o gestor ele precisa estar disponível também às vezes para resetar. O que é o reset? Você está com um projeto, você está apostando que todas as suas fichas que desenvolver algo ou que resolver um problema de repente,
um caminho e às vezes não é aquele caminho, você vai ter que voltar, né? E ter essa humildade de voltar, de dizer, opa, o caminho não é esse, né? E inclusive envolver toda uma equipe para resetar junto é também um desafio né, do gestor ali no dia a dia. Porque você está liderando uma equipe, você está liderando uma frota e você tem que, às vezes, abrir mão de alguns caminhos, né? Porque a tecnologia mudou, né? Os indicadores mudaram, as necessidades mudaram e fazer todo mundo voltar. E até pegando um gancho do que você está falando, a gente teve recentemente uma pandemia que fez com que a gente tivesse que mudar várias formas de atuar, como gestão de frota, a comunicação com condutores, a relação com os parceiros e fornecedores. Então, pegando um pouquinho disso, de resetar, a gente teve que reaprender a trabalhar no novo modelo. Acho que isso trouxe muitas oportunidades, acho que acelerou alguns temas em gestão de frota, como tecnologia, enfim, depois a gente entra um pouquinho nisso, mas eu queria só ponderar a questão da pandemia também como um ponto que fez com que a gente tivesse que aprender, estar mais aberto e até evoluir em algumas coisas que antigamente não era uma prioridade, nem nossa, nem das empresas, né? Então, mudou-se aí até na questão de saúde, comportamento do condutor, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, não, penso que frotas a gente tem que ter uma visão bem ampla, né, de várias coisas, porque a gente está mudando de rotas sempre. Então, assim, a gente tem que estar sempre aberto. Não só nós como gestores, mas, assim, até a nossa equipe, que ela ficou muito... eu vou falar por experiência. O Fábio, a gente já trabalhou, né, Fábio, no passado, juntos. Aqui a gente trabalhou junto. Trabalhou juntos. E a gente era tudo muito rápido, né? Assim, as mudanças. Mas a prática é muito diferente. Então, assim, atualmente, por exemplo, toda a governança da empresa foi alterada. Então, assim, cada um vem com uma visão, cada um quer de um jeito. Aí você tem que se adequar e tentar pôr aquilo em prática. E nem sempre você consegue, então você tem que estar sempre alterando a rota. Então, é isso que você falou, é muito importante. A gente tem que estar aberto a mudanças e saber alterar a rota com muita paciência. Aí teve a questão da pandemia, e muitos contratos de veículos foram alterados, né? Que, tipo, tem um X tempo, aí teve que fazer várias prorrogações, porque o mercado ficou escasso de veículo. Então, assim, a gente tem sempre que se adaptar. Então, eu acho que o gestor de frotas, o que ele tem que ter muito em mente é a adaptação, né? Em mente e em atitudes, porque você tem que estar... As mudanças são constantes naquilo que você tem que fazer. Se vai acontecer de imediato, a gente não sabe, mas a gente está ali sempre se adequando. Então, acho que a palavra mais certa para um gestor de frotas é a adaptação, porque a mudança é diária. Conseguir se manter atualizado, né? Também. Captar todas essas mudanças que vão acontecendo simultaneamente. É mudança na legislação, é mudança de rota literalmente com rodovia mesmo. Sim, infraestrutura que... Por exemplo, você falou de uma situação, desculpa, né, de mudança de legislação. As infrações de trânsito agora, eu confesso que eu tô meio confusa, né? Porque mudou-se os prazos, aí agora mudou-se o tipo de... Antes se multiplicava, né? Quando tinham multas de fatores geradores iguais. Agora não, me parece que mudou. Já multiplica direto. Então assim, você vê, se a gente não se atualizar... A pandemia foi terrível na parte de vencimento de CNH e das infrações, né? Sim. Porque prorrogou, aí não caduca mais, não vai caducar. Até agora ainda, olha quanto tempo já se passou. Ainda tá meio confuso. A gente ainda sente esses efeitos nos prazos. A minha CNH mesmo, eu entrei esses dias, quase tive uns... Falei, meu Deus, o que é isso? Mas tem multa lá ainda desde 2018 aparecendo no histórico. Parece que elas não estão saindo. Não estão baixando? Tá meio estranho isso. Então... Eu acho que é um pouquinho disso, da gente ter que acompanhar esse movimento, né? Essas atualizações. Mas você tem pontuação nessa questão também? Em minha defesa, meu pai anda num carro que tá no meu nome. E meu pai, ele acha que é brasileirão. Ganha quem faz mais pontos. É complicado. Mas acho que a legislação... A legislação mudou muito, né? Então a gente tem que se adaptar e toda hora a gente precisa
aplicar. A gente tem uma política de frota, né? Principalmente as maiores organizações têm uma política. Isso para o gestor, eu acho que é super importante. Eu acho que as decisões da empresa não pode estar dentro de uma persona gestor, tem que estar dentro também de uma política, de uma regra. E eu acho que quando você consegue ser gestor com a política, ter uma diretriz, acho que facilita muito as decisões da área, né? Sim. E aí eu acho um ponto que a Fabiana falou, que eu acho que é comum do gestor, a gente fala de carro, mas de fato a gente está falando de pessoas o tempo todo. Né? É o condutor, é o motorista, é o guarda de trânsito, é o nosso time. Então, lidar com pessoas sempre é um grande desafio, né, como profissional. A gente é super dependente dos talentos das pessoas, mas a dificuldade é como que eu faço para o conhecimento ficar no processo e não naquelas pessoas, né? Porque daí alguém que sai, muda de ramo, enfim, e aquele conhecimento que se perde junto com ela, né? Como que faz para o conhecimento ficar dentro do processo? Isso é difícil, ainda mais dentro da minha estrutura, assim, nas empresas familiares, é um principal desafio aí do gestor mesmo. Eu acho que isso não só em empresa pequena, não. É Acho que eu vou todas. deixar até as Me ajuda. Fabianas falarem, mas é justamente esse ponto. O conhecimento, e aí eu acho que a gente já tem uma relação de longa data do segmento, e eu acho que é um pouco do objetivo do podcast, é o conhecimento compartilhado. Sim. Eu acho que quanto mais você tem conhecimento, mais você compartilha, mais você consegue ter aquela informação dentro de algo mais natural, né, do teu dia a dia de gestão, você depende menos de uma pessoa. A pessoa vai fazer falta? Vai, mas o processo está definido, o Sim. processo está claro. Na hora que você contratar um novo profissional, ele vai pelo menos ter uma linha de raciocínio e vai entender para onde você está indo. Eu uso uma frasezinha que assim, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Entendeu? Então, assim, você precisa ter o plano de voo, senão fica difícil. Como você vai pilotar um avião se você não tem um plano de voo? Então, acho que é um pouquinho disso. Vocês podem falar um pouquinho da experiência com equipes e essa dificuldade de você trazer realmente o conhecimento aí compartilhado. Bom, hoje eu tenho uma equipe até razoavelmente grande, né? Porque eu não trabalho só na gestão de frotas, hoje eu cuido da área de facilities. Então, hoje eu percebo, né? Que os processos não podem ficar nas pessoas, tem que ficar dentro da área. Então, o que a gente está trabalhando, né? POPs, política. Nós temos já uma política bem estruturada, porém a gente precisa de ter um POP, né? Para que se porventura alguém sair, quem entrar, ele vai lá e sequencie. Porque hoje o que é mais Só difícil... aproveitando, sem quebrar, o que é POP para o pessoal que está assistindo? Procedimento operacional padrão. Viu? Momento cultura. Você tem que ensinar também, né? Você falou POP, vamos ensinar. Então, a gente... né, voltando, perdi meu Não raciocínio. tem problema, vai voltar. Aí a gente precisa ter esse olhar, né, de ter esse conceito para quem entrar poder sequenciar, porque senão fica naquela, ai, mas fulano saiu e agora? Você fica meio que na mão das pessoas. Sim. Então, por isso que é importante ter isso e disseminar isso dentro do time. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar em equipe. Uma pessoa me ensinou muito. Brincadeira. Não, e aí, o que eu faço? Porque tenho sub-áreas dentro, não é só frotas. Eu gosto de misturar muito. Eu falo, ó, quando você tiver uma dúvida, mistura a pessoa de inteligência de serviços, pega outro de segurança, pede opiniões e vão trocando experiências. E aí o processo fica mais robusto. Eu acho que é Às muito vezes legal. A pessoa de fora tem um olhar visão, diferente. Uma coisa, você tá perdido, o outro vem e fala, aqui, ó, nossa, tava aqui até um... Então, assim, eu mesclo muito isso dentro da equipe que eu trabalho. E eu acho que isso é muito vantajoso, tanto para mim quanto para eles. Eu vejo que eles crescem muito entre eles, se desenvolvem, né? Então, acho que o objetivo também é buscar esse desenvolvimento que deles e o nosso, né? Porque a gente faz muito essa troca no dia a dia. Muito bom. Eu acho que o que você trouxe, Mari, da questão, né, de montar dos processos e tal, falando de uma empresa familiar, de uma empresa menor. A gente, sim, percebe que numa empresa, às vezes, maior, mais estruturada, tudo isso já está muito pronto, né?
Você tem um procedimento, você tem, né, as políticas, as regras, né, as orientações. E eu acho que aqui, do lado de cá, com a empresa quando está muito estruturada, que ela já tem tudo isso muito desenhado, o desafio também é a gente ser mais ágil na atualização dessas informações. Por quê? Ingessa, né? Sim, são informações que são vivas. Você tem que estar atualizando sempre, né? Não é porque hoje a gente faz assim que amanhã isso funciona do mesmo jeito. E às vezes é esse olhar que vocês trouxeram de uma pessoa nova, né? De uma contribuição que surgiu ou de um novo problema que você tem que começar a atualizar. Então, assim como a gente falou dos problemas, processo é algo que também não é cravado, né? Você tem que ir adaptando conforme as novas necessidades que vão surgindo. E o que eu percebo, né, Fabi, talvez possa ajudar até um pouco mais aqui, eu vejo ainda uma lentidão ali dentro dessa atualização, né? Eu acho que a gente não é ágil o suficiente, a gente já identificou um problema, a gente já sabe onde está aquela situação dentro do processo e às vezes a gente não tem uma agilidade para atualizar aquela informação e trazer uma solução dentro de um novo procedimento padrão, entendeu? Fábio, a grama do vizinho sempre parece mais verde, mas pelo que só parece, né? Não. Eu acho que os problemas de fraude são muito comuns, São. assim, né? E mais uma vez, né? A gente está falando de pessoas e processo, né? Que eu acho que é um primeiro passo para qualquer coisa. Então, a gente está falando em nome com a persona do gestor aqui. Mas não necessariamente é na gestão de frota. Acho que em tudo dentro de uma empresa, dentro de um ambiente corporativo, você sempre vai estar atrelado a bons processos e bons profissionais. Sim. E eu acho que pegando só o gancho de pessoas, é a questão de você conseguir empoderar essas pessoas com o conhecimento necessário para que elas entendam o que elas estão fazendo. Sim. Porque às vezes a gente vê, como não é uma área onde tem uma faculdade, ninguém nasce, com 18 anos, vou fazer uma faculdade de gestor de frota. Não. Hoje você, formatura, de o quê? Gestor de frota? Não tem. E isso a gente brinca, né, do segmento, que quem cai em frota, fica em frota. Acaba não conseguindo fugir disso, mas assim, e aí esse é um ponto também, não é um profissional que ele é formado. Ele é um profissional que não é formado, né, na universidade, enfim. Não tem uma qualificação técnica ali dedicada, né? Exatamente. Para isso. Experiência. Normalmente por experiência. Agora que a gente está evoluindo na gestão de frota, o mercado está falando de cursos, de treinamento, mas também tem toda a questão de conceito. Como que eu empodero esse time, como eles entendem que aquilo está fazendo a diferença a ponto deles entregarem um resultado máximo. E aí também é mais difícil trazer isso no dia a dia, né? Mas eu acho que a questão do conhecimento e do empoderamento, né? Quando você tem um time mais empoderado, mais gestor de frota, né? Cabecinha de gestor, acho que fica mais fácil, né? Sim. E dentro ainda de todo esse desafio que a gente está falando, Fábio, a gente está falando muito aqui, né? De agilidade, de abertura, né? De pessoas, de processos, mas a gente sabe que as nossas diretrizes vêm muito, né, das necessidades internas da companhia, então, que a empresa quer, mas também em cima dos fatores externos, né, e gestão de frota é muito pautada, acho que 50% aí eu poderia usar em dizer, de fatores externos, né? Sim. É o preço do combustível que muda, é um período, às vezes, ali eleitoral, às vezes, o travamento de uma estrada, é a mudança da legislação, enfim. A gente também, a própria, né, legislação brasileira que é algo grande, né, mas que a gente sabe que tem algumas particularidades dentro de algumas regiões. Então, quando você olha para o todo, realmente, o desafio da gestão de frota e do gestor é garantir que as necessidades internas versus as atribuições do mercado externas caminhem, né? Caminhem juntas e caminhem equilibradas e a gente consiga responder a tudo isso. Fábio, eu tenho uma pergunta. Posso? Pode. Eu fico aqui mais sitiada em São Paulo, não tenho tanto conhecimento da realidade fora daqui, né? Vocês, pelo visto, a frota roda o Brasil todo. Roda. Sim.
como que vocês enxergam a questão da infraestrutura, como é que ela impacta no desempenho da frota em diferentes, né, estados? Como que isso, né, aumenta ou diminui aí os resultados? Nossa, é uma excelente pergunta. Quem Porque eu começa? tenho visto que, nossa, a infraestrutura é o nosso maior problema. É. Nossa, e aí vai da economia geral mesmo, da macroeconomia, ao desempenho da empresa. Como a falta de infraestrutura nesse país está deixando um gargalo no nosso crescimento. Sim. E aí na frota mesmo, o que vocês sentem? Bom, eu venho de empresa do ramo no agro, né? Então, já trabalhei também em empresa farmacêutica, no ramo da pecuária, e ambos os negócios, eles atuam muito em regiões que a gente chama de regiões de uso severo do carro. E assim, regiões críticas mesmo, quando você fala de, né, Mato Grosso, norte do país, um pedaço ali do Nordeste, você vê que assim, a gente tem realmente um problema muito sério, né, de infraestrutura, de pavimentação, de acesso, de local. E isso exige muito mais do carro, né, do veículo, exige muito mais de uma manutenção preventiva, ela tem que ser com uma maior recorrência, né, para a gente garantir, e às vezes até troca de algumas peças ali que... Com muita antecedência, Com muita né? antecedência, que você fala, o fabricante indica uma coisa, mas a realidade indica outra, né, diante da situação. Então, assim, a gente tem condutores hoje na nossa frota que rodam, assim, normalmente 4 horas em estradas de terra com bastante dificuldade. Gente, que é um negócio real, assim, surreal, né? Tipo, exato. existe... Se você entrar no site do Ministério do Transporte, tem lá tantos quilômetros de rodovia pavimentadas ou não pavimentadas. É tipo um índice real mesmo, assim. Sim. Existe rodovia federal sem asfalto. Sim. Que isso, gente? Ou sem manutenção de asfalto, né? isso Porque eu de verdade me pergunto ainda o que é pior, se é ter o asfalto cheio de crateras e buracos porque não tem a manutenção, ou se é a gente ter uma estrada de terra também ruim, que aí você depende não só, né, da performance do carro, mas você depende de fatores climáticos. Se está chovendo, o carro não chega, atola, não vai, né? Já muda toda a programação daquele motorista. Se está muito sol, né, exige também bastante do veículo, porque fica mais tempo com ar-condicionado. Enfim, é uma série de coisas. Essas regiões, elas existem. Eu ouvia muito dos nossos clientes algumas reclamações, e quando a gente, né, se predispôs a ir a campo, a entender a realidade, eu confesso que eu voltei assim bem impactada. Impactada porque eu não imaginava andar 200 quilômetros numa estrada de terra e aquilo ser normal, né? E a gente vê que no interior do Mato Grosso isso é algo normal, né? Então, assim, realmente foi uma experiência... Uma experiência, assim, bem difícil, é algo que eu vou levar para minha vida, de conhecer que a gente tem esse tipo de realidade. E não é, né, não é um exagero, não é o condutor que reclama demais. A gente tem uma realidade de estradas muito ruins, né, que vai exigir mais do carro e, consequentemente, mais dos nossos condutores também, né? Uma troca de pneu inesperada, né, no meio do... Isso vai acontecer. Quer falar um pouquinho da sua experiência também? Lá, assim, nos nossos, como eu falei, são mais veículos leves, eles trabalham mais em zonas urbanas, né? Existem alguns rurais, mas não tem muito, como que eu posso dizer assim? Não tem tantos transtornos, porque até que eu acho que eu não conheço, né? Mas assim, pelo que eu ouço deles, acho que só um estado que eles falam bastante, que às vezes que eles precisam fazer manutenções mais rápidas nos veículos, porque por um uso severo. Mas é uma área em específico, eu não vejo, né? Apesar de ter tanta a quantidade de carros ser grande, eu não vejo as pessoas falarem muito sobre isso. Mas o que eu acho também muito legal é a gente ter parceria com os nossos fornecedores, né? Porque isso também ajuda a mitigar alguns problemas, né? Diante desses contextos aí que foram citados. Então, as locadoras que a gente trabalha, a gente tenta trabalhar muito próximo, para que eles possam nos apoiar, caso seja necessário.
uma troca de pneu numa estrada complicada, um guincho para chegar com mais celeridade, porque tem estados, né, que são bem ruins esse contato. Mas hoje o que a gente tenta falar para eles sempre, né? Se prevenir para fazer a manutenção preventiva, com datas corretas, não passar de época, porque às vezes a pessoa fala 10 mil ou 6 meses, aí esquece, né? Não dá 6 mil, aí passa os 6 meses, aí vai para um lugar um pouco mais distante, acontece algo, aí já fala, não, eu uso... como que é? Troca precoce. E às vezes não é, as pessoas não se atentam. Então a gente faz esse trabalho, né? De lembrete para os condutores. Mas, via de regra, assim, eu ainda não tenho esse tipo de problema nessas questões de que nem ela falou, né? Que usa muito tempo de direção severa, estradas, assim, que não são pavimentadas. E um outro, só para fechar, um outro ponto que eu acabei esquecendo de falar, que a gente também vê de desafio nesses locais, é a própria conexão, né? Então, assim, o condutor está muito tempo numa estrada ruim e zero conexão. Não é conexão baixa, é zero conexão. Também tem né? isso. E, então, assim, a gente tem muito para avançar ainda, tanto em questões, né, logísticas, mas também nessa tecnologia, né? A gente já está falando em conexão, né, conexão a satélite, e a gente percebe que alguns locais ainda estão bem precários com essa chegada, né? No mesmo país, a gente está falando do Brasil, né? Então, assim, está muito precário. E quando a gente fala que acho que foi o que você falou, né, Mariana, da infraestrutura, ela é de um contexto macro, né? Ela tem a de pavimentação, você tem a de comunicação, que, né, você tem, por exemplo, empresas como a da Fabiana e da Fabiana, elas usam muito a questão do rastreador, do rastreamento, aí o rastreador não funciona, não tem comunicação, aí a gente passou por uma modernização do sistema de telecomunicações recentemente, a banda da maioria dos rastreadores era 2G não aceita mais, quem tiver essa banda está tendo problema, mas aí nem sempre você vai ficar sabendo, mas a gente tem um problema nesse sentido, e aí eu só vou começar, só complementar, né? A gente tem situações locais onde a gente tem mais restrições de fornecedores, até de manutenção, né? Quebra-se um carro desse nessa situação, ele não tem estrada pavimentada, ele não tem o celular para ligar e ele não tem o fornecedor perto, porque normalmente fornecedores, provavelmente vocês devem ter experiência de fornecedores que você tem que rodar mais de 100 quilômetros para levar o carro, né? Então, é uma realidade totalmente diferente, e aí, complementando a questão da infra, só para deixar uma pitadinha aqui, a questão de sistematização dos órgãos de trânsito, né? Você tem estadual, municipal, não se conversam, não tem acesso, cada um tem um padrão de sistema, então você tem que adivinhar o que cada um quer te falar quando tem acesso a algum tipo de informação. Então, esse termo infraestrutura, acho que a gente ficaria um episódio inteiro só falando desse tema, né? Sim. Acho que é interessante. E o quanto, até pegando o gancho da Fabi aqui, o quanto a gente realmente precisa de prestadores preparados e a gente sabe que não tem, né? Porque são realidades que a gente sabe que ainda não tem prestadores preparados para atender essas realidades. Então, realmente, o tempo é maior, a gente não tem. E o gestor, do nosso lado, também tem que ter essa percepção, né? Sim. Que, às vezes, e eu falo por experiência própria, né? Quando eu comecei na área, eu analisava tudo da mesma maneira. E não é da mesma maneira. Você está falando de um uso severo, até o próprio manual do veículo, ele diferencia o uso severo de uso normal. Então, o que é 12 meses e 1 ano, vira 6 meses e 5 mil quilômetros. Então, você muda de acordo com a característica. Então, dependendo da localidade, praia, por exemplo, a gente não se atenta muito, mas o fato de um carro rodar na praia, ele tem um impacto da maresia. E isso, em alguns componentes de manutenção, ele vai gerar uma troca prematura. Isso é inevitável. Aí, às vezes, chega e a gente fala, o que aconteceu?
Sim. Não, é uma característica local. E às vezes a gente não pensa que é uma característica local. Então, acho que esse entendimento, né, também, esse mapeamento, e acho interessante o que a Fabi falou, de ir até o local também, como gestor de frota, criar sensibilização, né, um entendimento daquilo que a gente está gerindo no dia a dia. Porque às vezes, né, alguns motoristas ou alguns condutores falam, para vocês são fáceis, vocês estão no escritório, vocês estão no ar-condicionado, Sim. né? Sempre tem esse afronte, né? Mas eles são amigos da gente, no final a gente consegue ter amizade com eles. Mas é um pouco disso mesmo, é entender aonde cada veículo nosso, cada cenário e cada tipo de frota se encaixa. E eles também têm ar-condicionado, aumenta o consumo do combustível, que fica ligado o tempo inteiro, parado. É o escritório deles. Aí tem que medir, né? Olha, se algum condutor seu... Tô brincando. Mas Só pra descontrair. essa fala do Fábio da medição, né? Ela realmente, quando você entende o que você tem, qual é o perfil da sua frota, e que ela tem, né, diferentes medições para diferentes entregas e atendimento, né? Hoje, quando eu falo, a nossa frota atua no Brasil todo. Não dá para comparar o carro que atende no Sudeste com o carro que atende lá no Nordeste ou no Norte do país. Não dá. São, né? E aí, quando você faz uma medição correta, fazendo as devidas segregações de que tipo de carro eu tenho, aonde ele atua e como ele atua, você cada vez potencializa a assertividade de planejamento de frota, Sim. né? Planejamento orçamentário, planejamento de custos, despesas. Você começa a ter um entendimento que, olha, para esse carro aqui, a peça vai ser trocada antes, né? Para esse carro aqui, eu preciso trocar. Ele não pode ser um carro, talvez, de uma troca de 36, 48 meses. Talvez tenha que ser de 24. Às vezes você tem que trocar o modelo, adaptar o modelo, a tua frota, você está levando para o modelo X. Perfeito. E você tem que mudar para o modelo Y, né? Então, por exemplo, a Fabiana falou muito da utilização em área urbana. Você já numa área mais rural. É a mesma, em tese, mesma região do Brasil, mas a utilização é diferente. É diferente. E você precisa entender isso para você conseguir realmente aplicar as melhores práticas. Lá na transportadora eu já vejo isso também, nos veículos que fazem as entregas urbanas, que ficam aqui circulando por dentro de São Paulo, que é esse anda para, é uma outra realidade, do desempenho dos veículos que fazem longa distância, assim, né? Que daí passa, atinge uma outra média, entra na estrada e, né, tem um fluxo diferente. O próprio consumo de pneu deles é totalmente diferente. Então, a utilização impacta bastante. Quanto mais você vai especificando os dados, você vai esmiuçando para ter informação mais fidedigna mesmo. Sim. Fabiana, muito obrigado pela sua presença. Sei que você vai ter que cumprir seus compromissos aí, mas a gente ficou muito feliz com a sua presença. Muito obrigado, agregou bastante. E não é porque eu já trabalhei com você, eu quero te ver mais vezes, tá? Então, volte, visite, ligue, que a gente fica feliz, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração, tá bom? Eu que agradeço vocês, prazer em conhecê-los, né? Você viu, eu tava só observando a mesa da Ana, né? Mariana, Fabiana. Nossa, tá cheio de conclusinho hoje, né? Vocês que estavam só nos Fs aí contra o meu M, mas agora somos Anas. Você viu? Agora é só olhar. Mas obrigada aí pela oportunidade, espero revê-los em breve. Eu vou pegar seu contato com Por favor. Bom, agora a gente está recebendo uma nova convidada aqui na mesa para agregar ainda mais nesse conhecimento de frota. Estamos recebendo a Letícia. Letícia, tudo bem? Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Me apresentando, então, eu sou a Letícia, tenho 6 anos de experiência aí na gestão de frota, da frota do agro também, então venho aqui para agregar com algumas experiências que a gente tem aí nesse mundo diferenciado de frota. Legal, bacana. Seja bem-vinda à mesa. Aproveitando, né, obviamente que a gente já falou disso, mas eu queria ouvir de você só um pouquinho. Qual que é o maior desafio para você como gestora de frota? Assim, o que você acha que é complicado no dia a dia e que são os desafios aí, só para você entrar aqui no tema com a gente também?
eu estava ali ouvindo, então eu acho que assim, vocês pontuaram muito bem. Eu acho que a gente tem uma gestão de despesa que a organização pede muito da gente e também trazer uma questão de segurança. E também gestão de pessoas, porque a gente não faz gestão de carro especificamente, a gente traz ali as pessoas, né? A gente trabalha numa empresa que é muito forte isso, então a parte de pessoas, de empatia. O condutor nunca vai te ligar elogiando que tá dando tudo certo, ele sempre vai trazer ali um problema, alguma coisa, então você tem que ter muita calma para tentar resolver aquilo, visando sempre a segurança e sempre também a gestão de despesas. Então, há 6 anos eu sou cobrada praticamente semanalmente ali, para a gente conseguir entregar um resultado favorável, mas também trazendo ali a parte de segurança à tona. Então, acho que esses 3 pilares são os principais: pessoas, segurança e a parte de orçamento. Legal, pegando esse gancho de pessoas, né? A gente falou muito das pessoas como time de frota, né? O que vocês entendem da questão do envolvimento do motorista dentro dessa gestão, né? Como que os condutores e motoristas, eles devem ser inseridos como parte responsável pela gestão de frota? O que a gente pode fazer? O que vocês entendem que seja interessante? Porque realmente é o que você falou, ele não vai te ligar para te elogiar, mas ele precisa entender que ele é parte disso, né? Sim, Que ele sim. precisa cumprir alguns procedimentos, algumas políticas, e que tem algo que também faz sentido estar da parte dele como responsável. O que vocês entendem? Como que a gente poderia inserir o motorista ou o condutor como parte do nosso resultado como gestão de frota? Olha, pergunta difícil, hein? Esse é um grande desafio, viu, Fábio? Mas eu acho que, assim, realmente, não há dúvidas de que o motorista, ele é um membro extremamente importante dentro de toda essa gestão, né? Hoje, assim, não adianta você ter um carro, né, preparado, adaptado e até bem, bem gerido na sua manutenção se você não tem um motorista também comprometido com as boas práticas de trânsito. E aí eu não estou nem falando das boas práticas da empresa, né? Que ele esteja bem comprometido com as boas práticas de trânsito, com a legislação mesmo, com o CEF. Basiquinho, é o primeiro passo. Garantir um distanciamento seguro do carro da frente, sabe? Fazer uma parada, uma pausa quando está se sentindo cansado, né? Ou quando a fadiga bateu. Realmente trazer ele como parte do jogo. Ele é parte, ele é membro principal ali, atacante principal daquele jogo. Então, assim, acho que hoje é um desafio, o que a gente tem praticado bastante, né? Muita conscientização, muito treinamento, muita orientação. E aí o grande desafio é que a gente está treinando, né? E educando adultos, não é mais crianças. Porque criança você vai no método pedagógico e diz que aquilo funciona e funciona. O adulto não. O adulto não adianta você dizer que é assim e vai, né? Você tem que trabalhar um método de andragogia ali de que ele tem que entender e fazer sentido. E aí ele compra, né? E como fazer ele se sentir parte, mais do que os treinamentos e esse mantra diário de que é isso, né? DDS e tudo mais. A gente trabalha muito a questão também da formalização de algumas responsabilidades por meio de termos, políticas, né? Assinando, treinando e explicando para ele que se isso não acontece, né, a gente tem realmente um comprometimento na entrega total. Mas assim, essa é a forma que a gente busca, né, fortalecer e prevenir, que a gente brinca no amor, né, que é treinando. Mas a gente sabe que quando isso não vai bem, né, e que gera um impacto de um sinistro, um acidente e às vezes até uma fatalidade, a mensagem também é passada, mas da pior forma. E é isso que a gente busca no dia a dia, né? O maior desafio ali é buscar no dia a dia desenvolver essa compreensão no motorista sem a gente chegar na etapa dolorosa, né? Mas é isso. No amor, né? É tentar no amor. Não sei se tem muita, como você falou lá no começo, muita receitinha, né? Tem muito treinamento, né? Muito plano de ação. Acho que tem que ter um processo de investigação para quando algo acontece, ocorre, a gente ser realmente
tempestivo na nossa atuação, né? Então, aconteceu, eu já vou lá e trabalho, crio um plano de ação, faço uma parada naquele motorista, né? Trago todos os demais para conhecimento quando a gente pode praticar uma abrangência, mas ainda é o grande desafio. Temos ferramentas aí como a telemetria para tentar monitorar um pouco, né? Para tentar acompanhar, mas assim, se para aquela pessoa, né, aquilo tudo que está sendo pregado pela companhia ou até mesmo pela legislação de trânsito não faz sentido, dificilmente ela vai cumprir, né? E aí cabe à empresa talvez chegar num momento até de uma decisão também severa, né? O não comprar aquela ideia pode comprometer essa pessoa a continuar num contrato dentro da empresa. E essa eu falo que é uma decisão crítica, mas é uma decisão necessária às vezes. Porque realmente você está comprometendo, né, o jogo. Porque tem um atacante ali que não está jogando conforme as regras do jogo. Nossa, eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui, que eu não tinha essa associação tão nítida na minha mente, que não dá para desassociar Não. condutor do equipamento. Quando a gente fala em frota, invariavelmente são os dois. Eu não tinha isso. A gente fica numa obsessão tão grande da utilidade do equipamento, do desempenho do equipamento, que às vezes você deixa de lado a parte, né, de que o condutor, como ele se comporta com o veículo é que vai influenciar nisso. E aí realmente precisa estar linkado isso na política de treinamento, e se você não investir no condutor, a sua frota não vai ter o desempenho que você espera dela. Exato. A gente tem que ter uma política clara, né? Eu acho que o condutor tá ali, ele entende o que tá sendo proposto para ele, e só a partir dali que ele vai conseguir seguir algumas regras. Então, eu acho que ter clareza também naquilo que você espera do seu condutor, o que você tá passando de treinamento, ele vai agir, lógico, conforme as regras de trânsito, mas às vezes não tem uma clareza que aquilo lá é pro bem dele. Então, acho que trazer esse treinamento, comunicação, a gente pega muito nessa parte. A gente não pode cobrar de uma pessoa aquilo que ela não tá sabendo que ela tem que fazer. Então, esse ponto é um dos principais também. A gente tem que avisá-los do que a gente espera. E nada melhor do que através de uma política. Sim. Acho que tem que ter uma política bem estruturada para conseguir ter uma diretriz ali, o que a gente espera de cada papel, né? Porque não só o condutor, mas também do papel do gestor de frota, do pessoal de segurança. Então, acho que são várias áreas, né? A gente não pode falar de gestão de frota só unicamente o gestor de frota. A gente tem que englobar todo mundo junto. Eu acho que é um ponto importante, né? Porque quando você fala do motorista, do condutor, você está atrelado à direção econômica e segura, né? Que faz parte do nosso dia a dia, a gente percebe o quão importante e estratégica é a área de frota. Então, acho que esse é um outro ponto que eu, como gestor, eu percebo que a área de frota, por ela não ser... Agora melhorou já bastante tudo, mas normalmente ela não é vista como uma área estratégica. Ela é muito mais uma área operacional. Todo mundo, ou quem não está no nível maduro de gestão de frota, enxerga a área de gestão de frota como uma área operacional. A área de manutenção. Não é. Então, esse é o grande ponto. Eu acho que vale até a gente bater esse papo aqui, até para deixar um pouco claro o que é gestão de frota profissional, né? E como a gente pode vender o nosso peixe dentro das empresas para que a gente possa alcançar resultados cada vez maiores. Aí, só pegando um gancho do começo aqui do podcast, do episódio, é justamente o nosso papel, né, como profissional, de entender e criar essa notoriedade. Falar assim, cara, é importante essa área, é estratégica. Por exemplo, vou pegar um gancho que eu acho que ajuda aí a complementar. Muitas empresas não têm uma boa gestão de multas, ou não têm visibilidade da gestão de multas. Muitas empresas têm frota alocada e entendem que a responsabilidade é da locadora quando a responsabilidade é sua. Então, às vezes, delegam e tem... Acho que depois vale até esse tema também. Mas quando eu olho para a multa, eu olho alguém, um índice alto de excesso de velocidade, eu estou falando de um sinistro que não aconteceu, de um acidente que não aconteceu, de um cara que está consumindo mais combustível, de alguém que está se expondo a risco dentro de um veículo que muitas vezes está com o logo da empresa, né? Então, colocando
colocando em evidência a imagem corporativa. E qual que é o preço da imagem corporativa e quem que cuida daquele veículo e daquele motorista. Então, o quanto a área de frota ela é importante, ela é estratégica e ela precisa se mostrar importante. Porque, e aí eu acho que é toda a caminhada de amadurecimento, de ter indicadores, de ter o controle, de ter a gestão. Mas eu acho que esse nosso desafio é muito maior do que simplesmente cuidar de montar. Não, isso que você está falando, as tipificações das infrações já são um belo diagnóstico já do que está de errado com a empresa, né? Porque ela está já te evidenciando os riscos desnecessários que você está submetendo. Sim. Sim. Verdade. E tem alguns também casos que acontecem que são fora da curva e que você precisa ter uma ação mais drástica, como a Fabiana falou. De às vezes olhar para aquilo e falar: isso não faz parte da política ou do comportamento que a empresa espera de qualquer um dos Sim. colaboradores. Então, às vezes o cara mudou, né? Aquele motorista por algum motivo, por medo, receio e tal, às vezes oculta, mexe em documento. A gente tem uma série de fatores que faz com que ele se prejudique. Mas como que a gente consegue identificar isso? Com boa gestão, com informação, com indicadores. Então, acho que a questão do motorista sempre... O que vocês acham? Vocês acham que vale também? É interessante pensar, obviamente que eu já estou indo no nível mais maduro de gestão, né? Acho que vai valer vários outros episódios aí para a gente falar disso. Mas como que a gente poderia pensar no modelo de gestão compartilhada, uma gamificação, por exemplo? Como que vocês entendem que o colaborador enxerga esse papel dele na gestão de frota? Nesse sentido, você acha que a gamificação pode ser um caminho interessante de você pontuar ou você premiar aqueles que são bons e não aqueles que são... Né? Acho que a metodologia é nossa, muda, porque às vezes a gente está olhando muito no problema. Sim. E às vezes eu preciso olhar a gestão do exemplo, né? Como que vocês pensam nisso, pensando em pessoas? Sim, com certeza, Fábio. É extremamente importante você ter desenhado, assim como você tem uma política, né, o que você espera, porque eu falo que a política nada mais é que um alinhamento das expectativas, né? Você escreve ali e deixa muito claro para o condutor que o descumprimento pode aferir em medidas disciplinares. Mas você também trazer nessa mesma política, né, que um condutor, ou deixar claro num programa da companhia que seja, deixar claro que se ele for um bom condutor, ele também vai ser reconhecido, ele também vai ser tratado ali como esperado. Você, quanto gestor de frota, quanto companhia, vai mostrar que você tem uma régua justa, né? Você tem um equilíbrio entre lidar com aquele que não está indo bem, mas lidar com aquele que está indo bem. E assim, eu já ouvi algumas questões, por exemplo, mas ele ir bem é obrigação dele. Tem algumas pessoas que trazem, mas espera aí, o motorista ir bem é obrigação dele. Um bom questionamento. Sim, acho que... Eu confesso que eu discordo, né? Eu acho que o incentivo e você trabalhar a linha do reconhecimento, ela é sempre mais... ela traz mais resultado do que o contrário. Às vezes pode até ser obrigação dele. Vai Sim. reconhecer que ele está cumprindo Que ele é diferente, né? É importante. É bem aquilo que a gente ouve, né? Se você lida com os bons, assim como você lida com os ruins, você não trouxe nenhuma medição para ele, nenhum target de como ele... O que ele tem que chegar e alcançar. E aquilo é obrigação dele? Mas também é importante para a companhia. Aquilo faz parte de um resultado, aquilo faz parte de uma entrega, né? Para ninguém é satisfatório, né? É ganho ter um carro parado porque ele está com problemas de manutenção, mas ter parado porque eu não tenho um motorista para operar, né? Porque o motorista não, né, tá afastado, tá com algum problema. Não é bom, né? Então, a gente tem trabalhado muito essa questão, sim, de treinamento, de determinações em política. Recentemente, inclusive, a empresa que eu estou, ela trouxe um plano de reconhecimento para aqueles condutores que apresentam baixo risco de entrega, né, por conta dos seus indicadores, né, e de novo, a gente tem indicadores.
Então, isso traz uma provocação no condutor, né? Porque, tá, o que eu tenho que fazer para chegar ali? Então, deixa... Mas, ao mesmo tempo, traz um direcionamento, né? Porque quando você olha para um condutor e diz, olha, o não cumprimento vai acarretar, né, em tais medidas, isso não é uma ameaça, né? Isso é uma consequência de um alinhamento que foi feito e que está escrito. Então, eu acho que assim, como a Letícia trouxe, ter uma política clara, que deixe claro, e eu acho que o claro tem que ser para os dois extremos, para quando não se faz o que é esperado e quando se faz o que é esperado. E aí quando você tem as duas propostas para aquele condutor, eu tenho certeza que você começa a enxergar um resultado. Eu acho que a Mariana deve estar olhando agora, né? Agora Não, que eu eu tava fiz a aqui. conexão com o condutor, com frota, que se juntou. E agora? O que eu faço a partir de agora? Qual que foi o Não, insight que você teve? tava pensando nisso que você tava falando, Fabi, e me lembrei de uma ocasião em que eu dei uma advertência por excesso de velocidade. Uhum. E eu lembro que a pessoa ficou assim, ofendidíssima, revoltadíssima. E enquanto conversávamos, eu falei, olha, mas tente encarar mais como isso é a empresa tentando fazer de você um motorista melhor. Sim. Porque se você continuar nessa toada de estar sempre com os excessos, isso dá margem para um acidente, para infrações gravíssimas, enfim. E à medida que eu tento disciplinar isso em você, eu estou fazendo de você um motorista melhor, consequentemente um profissional melhor. Então, mas voltando ao que você perguntou da gamificação, eu estava me lembrando desse episódio. Da gamificação, o motorista, ele vai ser a primeira ferramenta de diagnóstico quando a gente pensa em manutenção ou em falha, num problema mecânico. Sim. Porque não tem outra ponta. Acho que o melhor sensor de se tem alguma coisa errada é o próprio condutor. E eu não sei, no caso de vocês, na nossa empresa, a gente tenta manter sempre condutores fixos. E isso dá muita diferença no desempenho, no cuidado. E se a gente for pensar que um motorista, né, que vocês ainda estão mais, né, representantes, não sei, mas o motorista, o trabalho dele é dentro do caminhão. Então, se a gente trabalha 8 horas, ele dirige 8 horas, né? E aquilo é o escritório dele, como foi falado aqui, né? Então, assim, acaba sendo do interesse da pessoa manter a casa organizada, limpa, arrumada. Sim. E faz muito, um impacto é grande de você manter os motoristas fixos em cada caminhão para o desempenho do equipamento. Ah, com certeza, Mari, porque assim, a nossa frota também, os carros são nominais aos motoristas. E com certeza, até para controlar fica muito mais fácil. Quando você fala de uma determinada placa, você já sabe, né, que aquele carro tem tal pessoa, né, e, enfim, tudo que chega sobre aquele carro tem uma pessoa por trás, né. Então, a gente também controla dessa forma. Mas, assim, não tem realmente, né, como fazer uma gestão só do equipamento, né? Aqui é a gestão. E, assim, ouvindo até um pouquinho dessa pergunta aqui do Fábio, da nossa discussão, me fez pensar, assim, o quanto que nós, como gestores de frota, nós estamos, assim, nós temos mais do que o papel, né, local na nossa organização, na nossa atuação. A gente hoje, como a gente trouxe anteriormente, né, a gente tem a gestão de frota, ela está tomando um corpo cada vez maior, porque a gente vem para apoiar, inclusive, a legislação local, né, a legislação brasileira. Então, a gente não cria novas regras, novas réguas ou parâmetros, a gente trabalha em cima daquilo. E a gente vem no dia a dia falando para o condutor aquilo que parece ser óbvio, né? Como desde usar o cinto de segurança, não ultrapassar a velocidade indicada pela via, né? Parar o carro se não está conseguindo enxergar direito na hora de dirigir por conta de questões climáticas, enfim. Tudo isso parece muito óbvio, mas é o nosso mantra diário.
né? É o nosso DDS, que é o DDS, né? A discussão diária, né? De segurança que a gente faz, o comunicado, é a política, é constante. É manter o distanciamento seguro, né? Já está escrito numa legislação, mas o gestor de frota, ele vem, o gestor não, a gestão de frotas como um todo, ela vem com um papel fundamental na transformação cultural, não é de uma empresa, mas de um país, né? Porque, assim, eu sou da década de 80 ali, né? Até 90, você via que as pessoas nem usavam cinto de segurança. Eu não estou falando de um colaborador que é motorista. Eu lembro pequena, assim, quando mudou a regra que passou a ser obrigatório mesmo. Sim, se não é multa, né? Disso. E recentemente, a gente está vendo que agora que a legislação está enrijecendo a questão do se beber não dirige, né? Que direção em álcool é uma coisa. Mas até um tempo atrás, eu não estou falando da década de... Eu estou falando de Sim. uns 2, 3 anos atrás, ainda tinha uma tolerância para esse tipo de coisa. Então, eu acho que o nosso papel vem, sim, trabalhar com uma coisa muito maior, que não é o olhar dentro só da organização, mas é o impacto disso social, né? É fazer o básico e fazer o certo porque é certo. Eu tenho tido essa percepção Exato. com outros transportadores. A gente falava de sustentabilidade, meio ambiente, assim, mas como fazer a frota ser sustentável? É fazendo o básico, é fazendo as manutenções certas, é comprando um diesel de qualidade, é pensando na renovação, Sim. na qualificação dos motoristas, enfim, mas tudo volta sempre pro básico, assim. Uhum. Faça o certo porque é o certo. Porque senão você tá no excesso de peso, você tá danificando equipamento, danificando rodovia, e isso só vai piorando tudo para todo mundo, assim. Tem Sim. escapatória. Exato. E frota não é diferente, né? Não tem... Acho que está muito no comportamento, né? O comportamento Sim. é social mesmo, né? O que a gente tem como cultura do brasileiro. E aí, mais uma vez, a cultura ela é regionalizada também, né? Mas aqui em São Paulo a gente tem uma cultura dos motoqueiros, motociclistas, Uhum. farol vermelho, tem uma série de coisas que estão ficando como comportamentos normais, naturais. E isso impacta diretamente dentro da empresa quando você tem um veículo e alguém que dirige que tem que cumprir as legislações, né? Então a gente Sim. está muito atrelado ao comportamento humano, ou seja, voltamos na questão Pessoas. que o carro é a essência do nosso trabalho, Uhum. mas a gente trabalha diretamente com pessoas o tempo todo, dentro da nossa Sim. equipe, dentro dos clientes internos e no motorista também, que eu acho que é peça-chave, mas é um desafio. Mas acho que concordo um pouquinho. Letícia, quer falar um pouco? Eu acho que a gente tem que trabalhar no comportamento das pessoas. Então, é uma questão cultural. A gente não adianta a gente determinar que aquilo vai ser seguido e amanhã todo mundo vai estar seguindo. Eu acho que não. A gente tem passado por um processo de transição onde a gente tem um impacto muito forte de segurança. Os nossos condutores acham que a gente está fazendo aquilo para enrijecer a regra, mas na verdade não. A gente está tentando fazer com que eles voltem em segurança para casa. A gente está fazendo de tudo para que não só a manutenção esteja em dia por uma questão de custo e despesa da empresa, mas também para que ele não fique no meio do caminho. Então, eu acho que tudo é em volta de pessoas. A gente está falando de uma ferramenta de trabalho, no caso da companhia que eu trabalho, mas vai muito além disso. Eu acho que o carro é só uma ferramenta. O resto que a gente tem que trazer é o comportamento, a mentalidade. Eu não vou beber e dirigir. Não vou fazer isso porque é o carro da empresa. Não, você não tem que fazer isso em situação nenhuma. É uma questão social, né? Não é uma Sim. questão de ser aquele carro. Então, acho que vai muito mais de gestão de frota. Vai uma gestão de pessoas mesmo ali, o comportamento. Mas pegando esse gancho, eu acho que é importante também, porque assim, o quanto o papel da gestão de frota, do gestor de frota, pode impactar na vida social desse cara. Às vezes ele abre mão de coisas que são básicas. Ele abre mão de valores básicos do dia a dia, que é a família, que é ter o filho em segurança, a esposa em segurança. Ele tá indo pro churrasco. Eu conheço muita gente que faz isso, leva a família, vai para churrasco, bebe e volta de carro, entendeu? Então, o quanto que às vezes a gente
colocar isso como um ponto importante pode fazer a diferença na vida daquele ser humano, né? E aí eu acho que a dificuldade, só contextualizando aqui, que eu acho que a gente falou um pouquinho hoje no episódio, é como eu sensibilizo esse motorista, né? Como que eu trago? Por exemplo, eu tive uma experiência que eu achei super legal, nunca coloquei na prática, mas eu trabalhei numa empresa que eles, em alguns momentos, a cada tipo de gravidade de multa, eles mandavam junto com a multa um tipo de um flyer. Então, o valor da multa lá é R$ 130. Ele falou, ó, você perdeu a chance de jantar com a sua família hoje. Tipo, dando uma Legal. sensibilização de colocar ele assim, você tá pagando R$ 130 ou 390. Eles criaram um jeito de... Mudou o paradigma, Exa- comparou de um jeito. Exatamente, Uhum. colocou ele numa posição sensível para ele, que é a Muito família, interessante. que é a casa. Então, Uhum. como você sensibiliza os motoristas para que você não seja um gestor de carro? E um ponto muito importante, pegando o gancho, a gente fez uma campanha muito legal de Maio Amarelo. Geralmente a gente faz Maio Amarelo só falando de segurança. A gente tirou isso totalmente da cabeça, focado em segurança ainda, mas trazendo pessoas. Então, as pessoas trazendo mensagens, qual que é o motivo delas voltarem para casa em segurança todos os dias. Então, ela fez pensar naquele momento a minha família, meu neném que tá para nascer, enfim, começaram a trazer alívio pessoal. A gente não tá falando mais de um dia a dia corrido, a gente tá pensando no final do dia quem que vai estar com a gente. Então, acho que a gente tirou essa parte de punitivo e a gente trouxe um conceito de a gente tá preocupado em vocês voltarem para casa em segurança para curtir com seus familiares no final do dia. Alguém te espera amanhã, né? Alguém. Alguém te espera. Se Sim. você não espera, alguém tá te esperando. Então, pelo menos respeite aquela pessoa que tá esperando você, Sim. né? Tem um vídeo, né, de uma campanha de sensibilização, não sei se vocês já viram, que pergunta para a pessoa assim, quantas mortes você acha aceitável no trânsito, assim, por ano no Brasil? E a pessoa fica, sei lá, tipo, 100, 30, 10 aceitáveis? Ah, legal. E então, e se dentro dessas 30, assim, tivesse todos os seus familiares? Ah, não. Aí que a pessoa percebe, tipo assim, não, o aceitável são 0 mortes. Exato. Porque a gente banaliza tanto, você Sim. fala, morre quantas pessoas por dia no trânsito do Brasil? Então, vou fazer uma conta aqui, umas 100, mas 100 pessoas, o que são Se alguém da sua família. São 100 vidas, assim. Sim. A gente banaliza demais. Você só toca se você sensibilizar. Uhum. Você Verdade. conseguir adotar isso. Mas, assim, acho que é tema para um... Sim. Para um próximo episódio. Fica dica. Já tem dica aí de novos temas aí também. Sim. Mas, assim, para a gente ir pro final, né? Eu ficaria com vocês muito mais tempo. Acho que, né? Enfim, acho que tá bem legal aí a conversa de gestor para gestora, né? Acho que, só para finalizar aqui, eu queria colocar um pouco, pensando em todos esses desafios, como que vocês enxergam hoje, obviamente num cenário um pouco mais maduro, a importância da tecnologia, da era de robô, sistema, integração. A gente está com uma inteligência artificial vindo aí também forte. Como que vocês projetam aí isso um pouco mais para frente, como gestão de frota e dentro das organizações? Olha, eu acho que assim, a tecnologia ela vem para agregar, né? Ela vem para apoiar, para facilitar, para otimizar, né? Principalmente quando a gente fala de agilidade mesmo, de resposta, de trazer informação. Eu só traria um ponto de atenção, né? Quando a gente fala de tecnologia sendo muito vilã da distração, principalmente dentro dos carros. Né? Porque essa mesma tecnologia que tem avançado bastante como ferramenta, né, nos bastidores para um trabalho na gestão de frota, na organização, ou qualquer ramo que seja, qualquer esfera que seja, a gente tem visto que é a mesma que está 100% na mão do usuário e principalmente dentro do carro. Né? É o celular, é o sistema lá de multimídia, que hoje todos os carros vêm com uma tela, né? Uma tela no... Assistir e dirigir. Exato. Então, assim, aí eu me preocupo um pouquinho, né? Porque eu acho que essa tecnologia, nesse momento, ela pode não ser contribuinte, tá? E aí, de novo, volta para o comportamento, né? Onde o ser humano vai ter que tomar essa decisão de aqui eu posso usar e aqui eu não posso usar, aqui eu não devo usar, né? Mas que a gente sabe que realmente vem colocando no dia a dia para todos nós um grande desafio, né?
Hoje, boa parte de acidentes de carro, que é o nosso principal tema da podcast, é a distração do condutor, né? É aquela, eu não vi, não, e como que ele se distraiu, né? Então, direção é foco, e não só para direção, para tudo, né? A gente já viveu, às vezes, acidentes banais da pessoa que caiu, que, de repente, né, caiu dentro de um buraco. Então, eu acho que a tecnologia, quando ela vai para esse lado, onde as pessoas começam a não conseguir usar como ela deve ser usada a seu favor e começa a usar sem limites, aí é o ponto que eu me preocupo. Perfeito. Tá. Boa correlação. Não é a tecnologia só para o bem, né? Não. Acho que a gente pode se preocupar. E que depende de um ser humano ali para decidir quando usar, né? Perfeito. Na parte de gestão, eu acho que indicadores, né? Se a gente conseguir integrar uma telemetria com um sistema de multa, com um sistema de manutenção, porque a gente pode pegar uma figurinha carimbada. Um condutor, quando ele acelera muito, ele tem excesso de velocidade, ele também tem uma manutenção mais recorrente, tem multas em muitos dos casos. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer papel de integração, que a gente conseguir cruzar e agir de forma preventiva. Depois que acontecer um acidente, que acontecer alguma coisa mais crítica, a gente não consegue. Lógico que vai ter um aprendizado, mas reverter aquela situação. Então, acho que esse é um ponto importante. E também, pelo menos na frota do agro, a gente sofre muito com falta de conectividade. Então, se a manutenção tem que estar em dia, porque ele vai andar em um local de falta de conexão. Então, se acontecer qualquer situação com ele, ele vai poder ficar dias lá. A gente já ouviu histórias que a pessoa não conseguiu socorro. Então, eu acho que tecnologias de satélite, colocar em carro, eu acho que tudo isso vem para agregar. Mas também tem que ter um uso ponderado ali. Enquanto eu estou dirigindo, eu não estou usando o celular, vendo a multimídia, enfim. Eu acho que são esses dois pontos. São os extremos aí, né, da tecnologia. Eu, particularmente, tenho um pouco de receio da revolução das máquinas. Brincadeira. Não, o que eu enxergo é que eles vêm mesmo, né? A IA veio para agilizar. Tirar da nossa mão processos mecânicos, né? Eu poder focar a minha energia, a minha atenção em coisas mais determinantes e economizar o tempo em que eu fico entrando lá no site da NTT, pesquisando se eu tenho uma nova infração ou não. Então, a IA faz isso para mim, faz as pesquisas, Perfeito. automatiza todo esse processo e aí eu uso o meu discernimento para fazer as avaliações ali, e inclusive com a ajuda dela, porque ela consegue analisar dados muito mais rápido do que eu e me trazer alguns insights. Mas ela complementa, ela veio para tirar esses processos mecânicos, assim, para nos ajudar a ter mais agilidade e assertividade nas análises, pegando o grosso, porque quando a gente fala em volume, né, de dados, aí vai ser o melhor uso, assim. Sim. A gente está numa época onde o nosso principal recurso é tempo, né? Então, tudo que a gente puder economizar o tempo, onde a tecnologia vier para organizar, para otimizar e para trazer um cenário onde a gente possa tomar decisões relevantes de fato, vai ajudar muito, né? Mas assim, acho que é um pouco... Acho que hoje a gente teve um bate-papo legal em relação a isso, mas isso tudo é uma jornada, né? Não é algo do dia para a noite, né? Você não transforma gestão e processo e política do dia para a noite. Você precisa construir essa jornada com tudo que a gente falou, né? Então, acho que é um caminho que o gestor e a gestão precisa aí cumprir para a gente conseguir chegar num nível profissional como o de vocês, né? Convidados de hoje, quero agradecer vocês, convidadas, né? Convidadas. Hoje, só mulheres. Eu tô aqui só intermediando, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que abrilhantou demais esse nosso projeto. É o primeiro, a gente vai aprimorar, vai aprender, mas ter pessoas como vocês, primeiramente pessoas como vocês, e depois profissionais, contribuem muito para o projeto. Eu estou muito satisfeito, muito feliz, agradeço e deixo que cada uma deixe algum recado final aí para a gente encerrar a nossa participação de hoje. Bom, eu fico muito feliz e honrada com o convite. Quando ele me convidou, eu falei, gente, mas o que eu posso trazer de relevante para falar?
mas acho que contribuí de alguma forma e aprendi muito com vocês também, com a Letícia, com as Fabis. Liguei uns pontos, hoje meus neurônios funcionaram, ligaram uns pontinhos aqui. Tic-tac. Por isso que é importante essa troca Sim, e a gente conversar, né? Quando a gente ensina, a gente aprende, quando nos juntamos, saem coisas boas. Gostei muito do projeto e espero ser convidada para voltar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu acho que quando a gente troca, né, informações, a gente consegue até enxergar algo que tá tão nítido pra gente, mas a gente não consegue ver porque a gente não verbalizou. Então, agradeço. A gente tem parceria aí de longa data. E é isso. Eu também, Fábio, eu queria agradecer. Nossa, eu fiquei muito honrada aí com o teu convite. Eu acho que é uma experiência muito agradável, né, de um bom bate-papo. É uma discussão que tá em alta, né? E quando a gente fala de gestão de frota, eu sei que parece que é uma coisa que é um grupo de carros, né? Uma gestão de vários indicadores na companhia. Mas quando a gente fala de direção, que aí é onde eu quero deixar o meu recado, vai muito além disso, né? Todos nós somos condutores, e se não somos condutores, no mínimo somos passageiros, né? Verdade. Dentro de um carro, dentro de um ônibus. Então, assim, não focar nesse momento, né? Ou não cobrar do motorista que ele esteja focado, né? Que também é o nosso papel como Sim. do passageiro, é realmente a gente atestar contra a vida, né? Hoje, a direção é um risco. A gente costuma falar que o carro é uma grande arma. E as pessoas precisam realmente ter muita atenção na hora de dirigir. Porque com toda atenção já é um grande risco. Dirigir não é só para si, é para o próximo também. Então, acho que a minha mensagem é para todos. Eu sei que a gente está falando de condutores específicos, mas todos nós somos, de alguma forma, afetados por essa ferramenta. Eu acho que só complementando e finalizando, acho que com o bate-papo de hoje deu para perceber o quão difícil ou desafiador é ser um gestor de frota ou fazer gestão de frota. A gente tem muita responsabilidade, muitos desafios, e a gente não pode fugir disso, né? Então, acho que é interessante. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pela amizade, pela parceria. E quem sabe a gente marca um novo episódio. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem e aproveitem esse episódio. E daqui a pouco a gente tem o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. gente.